Convidamos neste instante para proferir a aula inaugural do curso de Teologia 2019, Dom Sérgio da Rocha, Cardeal Arcebispo de Brasília. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Primeiramente, uma boa noite a todos. E muitíssimo obrigado pela acolhida tão generosa, primeiramente da parte do senhor arcebispo, Dom Washington, também senhores bispos auxiliares, o senhor reitor, professor Volmir, mas todos os que aqui estavam na mesa, e a você, meu irmão, minha irmã, que aqui está, para participar desse momento. Eu agradeço muitíssimo por tanta bondade, as palavras, sobretudo, de Dom Washington, começo a me achar mais importante do que sou. Viu? O pessoal está me recebendo aqui bem demais, eu agradeço. Lá no sínodo alguém fez uma observação, um jovem muito interessante, disse assim, olha, na igreja tem bispo, na igreja tem padre, na igreja tem freira, e também tem gente normal, né? Então eu espero estar entre as pessoas normais, mesmo sendo bispo, né? Mesmo sendo bispo da nossa igreja. Bem, mas não é propriamente uma aula, não é, inaugural, uma vez que creio que para uma aula propriamente dita haveria necessidade de um tratamento acadêmico um pouco mais sistemático. Eu venho aqui mais para partilhar com vocês alguns pontos de reflexão a partir do sínodo. Não é que se possa fazer aqui uma exposição completa, uma síntese completa do sínodo, nem creio que seja esse o objetivo, por isso que não vou apresentar, como talvez fosse mais interessante, esse conteúdo de uma maneira mais moderna, do seu ponto de vista didático, né? Não esqueça que os cardeais ainda se comunicam com o mundo por sinal de fumaça, né? Nós somos ainda os únicos que recorremos ao sinal de fumaça para se comunicar com o mundo. Eu ainda não usei, porque sou cardeal só há 3 anos, então não tive ainda essa graça. Mas eu vou partilhar aqui com vocês alguns elementos que vêm do sínodo, não é? Isto é, a reflexão do sínodo é muito rica, e o evento sínodo é muito mais do que o documento final. Mas eu vou aqui me apoiar no documento final. Nós temos, na verdade, 3 grandes documentos, que 2 podem ser considerados. Isto é, o primeiro é o chamado Instrumentum Laboris, é um instrumento de trabalho que foi utilizado para preparar o sínodo, envolvendo o conjunto da igreja e especialmente a juventude, como o Papa tanto quis. O segundo é propriamente o documento do sínodo, chamado documento final. Vejo que isso parece algo tão simples, isto é, tão corriqueiro, mas não é. Anteriormente, nós estávamos tendo proposições que eram aprovadas no final do sínodo. Este último sínodo, o Papa propôs um documento sinodal. Isso é um texto um pouco mais articulado. Agora, vocês sabem o que é fazer um texto mais articulado, mais sistemático. Os que fazem pesquisa sabem disso. E em pouco tempo, porque são 3 semanas o sínodo. Então, também não se pode esperar do chamado documento final um documento altamente especializado ou que consiga aprofundar tudo, que consiga abordar tantas questões do universo juvenil, seja na igreja ou na sociedade. Isto é, nós temos ali, no próprio documento final do sínodo, o máximo possível aquilo que foi refletido no próprio período do evento, isto é, da Assembleia Sinodal. E você tem esse texto disponível, por isso que eu vou mais partir do texto do que propriamente apresentar o texto com muito detalhe. O texto está disponível, como muita gente já deve ter acessado, hoje pela internet há muita facilidade, em várias línguas, nós já temos a versão em língua portuguesa já há um bom tempo. Então, você depois pode ler com calma, eu espero suscitar aqui nessa noite o interesse para você ler. Eu não vou substituir a leitura, mas estimular você a fazer a leitura. E, em breve, vem um terceiro texto. Por que eu estou comunicando aqui oficialmente? Porque já foi comunicado oficialmente que o Papa Francisco está preparando um documento. Você sabe que é um costume
de se ter uma exortação apostólica pós-sinodal. Isso não é obrigatório, mas o Papa pode fazer. E o Papa Francisco está preparando uma carta, na verdade, recolhendo aquilo que foram contribuições do sínodo, mas com o seu jeito sempre muito criativo de aprofundar tantos temas atuais. Certamente o texto que o Papa vai nos apresentar em breve irá muito além do que nós conseguimos já no próprio sínodo. Ele ficou muito contente com o texto, isso eu posso dizer aqui, porque ele mesmo expressou isso em público. O clima do sínodo foi muito fraterno, muito agradável, os jovens ajudaram muito. Não é que nós, bispos, não consigamos um clima agradável, né? Só quando estamos nós. Mas o fato dos jovens estarem presentes, eram 34 jovens na aula sinodal, no ambiente do sínodo, que não é muito maior do que isso aqui. Na verdade é que lá tem aquele formato de anfiteatro, né? Isso é, com o pessoal sentando ali de maneira que consegue ter um pouco mais de gente, né, ali. E todo mundo muito unido, né, porque ninguém consegue nem levantar, uma vez que é muita gente para um espaço muito pequeno. Né. E ali, durante aquelas 3 semanas, é o Papa quem, na verdade, preside o sínodo o tempo todo. O Papa permanece presidindo o sínodo. Então, nós temos, a partir do sínodo, alguns elementos que podem nos ajudar aqui nesta noite. Veja, nós estamos aqui com uma aula inaugural, isto é um ano acadêmico, um ano de estudos, que temos aí pela frente, aqui no Instituto Santa Cruz, aqui na PUC Goiás. Mas, certamente, muitos de vocês, ou todos, têm algum tipo de contato ou de trabalho com a evangelização da juventude, com a pastoral voltada para a realidade juvenil. Então, a abordagem que nós fazemos, que o próprio sínodo quis fazer, ela é pastoral, claro, teológico, pastoral. Agora, por que é significativo, que é importantíssimo esse tema estar aqui como tema de uma aula inaugural, do início, mais do que de uma aula, de um momento de reflexão? Primeiro, porque se reconhece que é importante, e é isso que o Papa queria, que toda a igreja reconhecesse a centralidade da própria juventude na vida da igreja, na sociedade, que desse a devida atenção a isto. Então, quando a gente opta por reunir-se numa noite para poder refletir, poder conhecer um pouco melhor essa realidade, é porque nós estamos considerando que ela é importante. Isso não é pouco, não. Por quê? Aqui que está o grande problema. Nós, muitas vezes, achamos que já sabemos o suficiente. Quando se trata de juventude, que não há mais o que aprender. Não. Iniciar um semestre, um ano acadêmico, com esse tema, significa nós temos necessidade de estudar, de aprofundar questões que estão aí no coração desse universo juvenil. Tem muitas situações ligadas aos jovens que necessitam de conhecimento, de reflexão, de aprofundamento. E quem é que vai fazer isso? Nós. O Papa estimulou o conjunto da igreja. Quando terminou o sínodo, ele pegou o documento sinodal, que está aqui. Eu estou aqui com a versão italiana, que foi no final do sínodo, a que nós entregamos a ele. O relator-geral do sínodo entrega ao Papa esse texto, o Papa devolve, né? Devolve em que sentido? O Papa entrega para nós e diz, é para a igreja toda agora pegar isso e ver o que é que faz. Para a igreja toda pegar esse tema e refletir, aprofundar, conhecer melhor. Então, é fundamental, eu vejo como um gesto muito significativo, independente dos resultados concretos, o fato de terem escolhido ou aceito esse tema como sendo um tema de um momento tão importante como esse na vida aqui do Instituto, na vida da própria universidade. Vejam bem, eu aqui não entro muito em detalhes de cada parte do texto, mas, de um modo geral, vocês sabem que o sínodo, não só este, os últimos sínodos, têm optado por um método que nós conhecemos aqui bastante,
uma metodologia que nós empregamos com frequência, nem sempre explicitamente, que é aquela de olhar para a realidade, o famoso ver, mas não um simples olhar, o olhar procurando conhecer, aprofundar, mas depois o julgar, isso é o interpretar esta realidade, procurar não só conhecer o que está acontecendo, mas refletir sobre o que está ocorrendo, e no nosso caso, iluminados pela palavra de Deus, mas no caso do tema da juventude, recorrendo também à colaboração de outros campos de estudo. As ciências psicológicas, sociais, enfim, tanta gente que pode colaborar. A filosofia tem o seu papel fundamental, a teologia com seus vários aspectos. Isto é, nós precisamos, não é um simples julgar, é um interpretar. Esse era, na verdade, o tema da segunda parte do instrumento Labores. A primeira parte era reconhecer, isso é, ver, reconhecer o que está acontecendo. A segunda parte era interpretar. Quando fala de julgar, não é um simples julgar, é uma reflexão mais aprofundada que nós precisamos. Isso é, interpretar, discernir. Para quê? Para a terceira parte, que é o agir, escolher, na verdade, era no instrumento Labores. Vocês sabem que nós, durante o sínodo, certamente já ouviram isto, fizemos opção por um texto bíblico, que não serviu só de moldura. Cuidado, porque às vezes o pessoal usa texto bíblico só para enfeitar, né? Inclusive trabalhos de escola, se não cuidar. Primeiro faz tudo, depois acha umas passagens para ver se melhora um pouquinho, né? A apresentação. Então, nós queríamos, na verdade, um texto que fosse inspirador, motivador da reflexão. Nós não conseguimos, em pouco tempo, em 3 semanas, costurar um texto como seria o caso, de maneira mais coerente, mais 3 momentos assim. Mas escolhemos o texto de Emaús, a passagem dos discípulos de Emaús. E aí, o documento final não estava mais, as suas 3 grandes partes, o chamado Ver, Julgar, Agir, não estava mais com esses 3 grandes verbos, reconhecer, interpretar e escolher. O que acontece com o texto? Nós temos a primeira parte, que é o ver, recebeu esse nome, pôs-se com eles a caminho. Isto é, quando você fala da realidade juvenil, o ver, você também reconhece a presença de Jesus no caminho percorrido pela juventude. Então, ele caminhava, na verdade a tradução em português não ficou muito boa, seria caminhava com eles, né? Mas depois em português ficou pôs-se com eles a caminho. Isto é, Jesus que se coloca no meio dos jovens, que caminha no meio da juventude. Ele já está na Galileia, o Senhor ressuscitado, esperando para ser encontrado ali. Então, ele já está também nos ambientes mais diversos vividos pela juventude. Isso é uma postura já pedagógica, no próprio texto. Se você vai falar da realidade e dá como título Jesus caminhava com eles, é para dizer que no meio dos desafios, de tantos, Jesus já está presente de alguma maneira com a juventude, caminhando com eles. A segunda parte recebeu um outro título, no documento final, os seus olhos se abriram. Se trata aqui de interpretar a realidade, esse julgar com o olhar da fé, do ensinamento da igreja. Então, a segunda parte ficou muito interessante também, porque ficou muito claro que no texto de Emaús, os olhos se abrem, né? O coração se aquece com a palavra, com o pão partilhado. Aqui, a mesma coisa. Se interpreta teologicamente falando e se tem esse título, os seus olhos se abriram. E a terceira parte, que é o agir, lembre-se que no instrumento de trabalho era escolher. Aí, tomamos a última parte do texto de Emaús. Seria, voltaram sem demora. Então, o texto em português ficou, voltaram imediatamente. Isto é, eles retornam logo, para poder dizer, para poder contar para os outros a experiência que fizeram.
Na verdade, o texto de Emaús, ele está permeando o documento final, não como um recurso literário, mas como um caminho pedagógico. No fundo, o que nós queremos, quando se fala de evangelização da juventude, é da juventude refazendo a experiência de Emaús. A primeira parte todo mundo faz. Não entender muita coisa que está acontecendo, não entender certas situações de dor, de sofrimento, não entender claramente o significado da cruz. Essa primeira parte, às vezes, está cansado, caminho longo, com os olhos fechados, o coração sofrido. Essa parte, pelo visto, a juventude faz e nós fazemos, independente da juventude acumulada ou não, aqui que cada um de nós tem, na vida toda. Mas a segunda parte, que é olhos que se abrem, corações que se abrem a partir do encontro com Jesus, a partir da escuta da palavra de Eucaristia, na verdade, é isso que a igreja quer, que com esse sínodo se possa oferecer à juventude essa oportunidade de refazer essa experiência de estar com Jesus. E como é que estava o discípulo de Emaús? Não estava sozinho, isolado. Estavam juntos, isto é, de alguma maneira, fazer a experiência do encontro em comunidade, na comunidade do discípulo. E a terceira parte, nós queremos também que cada um de nós, sobretudo cada jovem, possa, uma vez feita essa experiência, sair o mais rápido possível para partilhar, para contar para os outros aquilo que se passa. Bom, da primeira parte do texto, eu queria destacar primeiramente a postura fundamental que está ali, que o Papa Francisco tanto insistiu. Primeiro, nós temos que olhar para a realidade concreta da juventude, para a realidade concretamente existente. No período de preparação para o sínodo, o Papa insistiu muito que se escutasse os jovens do mundo inteiro, dos diversos contextos culturais, e que pudesse ouvir não só os jovens que estão dentro da igreja, senão nós vamos ser uma igreja que tem uma ação pastoral bonita, mas não uma ação missionária. Uma ação pastoral voltada para o cuidado dos jovens que já estão ali. E precisa disso. Todos nós precisamos que a igreja continue a cuidar de nós. Nós aqui que já somos jovens há mais tempo, né? Há tanto tempo, precisamos também que a igreja cuide de nós. O bispo, que seja o cardeal, precisa também ser cuidado pela igreja. Mas nós precisamos olhar para a realidade que aí está. Por quê? Muitas vezes se fala da juventude de um modo muito genérico. Um tipo de jovem que não está efetivamente presente, ao menos quando se quer pensar pastoral juvenil numa determinada realidade, ou numa determinada paróquia, ou setor, ou região. Por quê? Às vezes nós falamos a partir de ideias que têm o seu valor, mas não olhamos o rosto concreto, isto é, as feições concretas da juventude que ali está. O Papa insistiu no jovem no plural, isso é, na juventude no plural, isso é, de admitir, de reconhecer que há uma pluralidade de situações, inclusive daqueles que não creem ou que não aceitam a igreja. Está no documento que tem jovem que não procura, que não pergunta nada à igreja, que não busca, porque não quer saber da igreja. Mas eles também têm que ser considerados, o rosto deles. O jovem que está na situação de periferia, ou de centro urbano, ou de área mais rural, etc. Toda essa juventude precisa ser considerada. Isso é, os rostos no plural. Então, juventude no plural. Pode parecer algo tão simples, mas não é. E quando você faz isso, você olha a realidade concretamente existente naquela localidade. Senão a gente atende alguns, mas não atende quem mais está precisando. Então, se numa determinada realidade
o problema principal dos jovens naquele lugar for mesmo a dependência química, a dependência de drogas ou a violência, claro que isso aí precisa ser visto com especial atenção. Seja qual for a situação, precisa se olhar para o rosto concreto dos jovens que ali estão. Depois, então, olhar para a juventude concretamente existente, no plural. Agora, cuidado. Nós, às vezes, temos uma tendência sempre de olhar só o que não está bom, só os problemas. E precisa, sim, diagnosticar, identificar, reconhecer problemas, situações sérias vividas por jovens nas mais diferentes situações. Porém, sem reduzir juventude a problema. Ser jovem não é problema, é uma graça. Nós é que sabemos disso, né? Depois que passa um tempo, né? A gente vai ver como que ser jovem é bom demais. Mas, claro, a juventude tem suas dificuldades, tem as suas contradições, podemos dizer, mas é preciso reconhecer suas potencialidades, seus valores, né? Um texto que foi utilizado no documento final para ressaltar que o jovem tem não só a receber da igreja, mas a oferecer à igreja, não só a receber da sociedade, mas a oferecer à sociedade, é aquele daquela passagem joanina, da multiplicação dos pães, em que um menino lá, um jovenzinho, podemos dizer, né, oferece os pães lá, os peixes, né, na multiplicação dos pães. Isto é, independente da idade dele, ele colabora para que aquele momento aconteça, não é, de sinal do reino de Deus, ali através de Jesus Cristo. E aqui é que nós temos que reconhecer que os jovens estão também na igreja já hoje e participando muito da igreja. É verdade que muitos jovens, certamente a maioria, não saberia dizer aqui, não estão, pelo menos no dia a dia das comunidades. Mas dentro da igreja tem muito jovem participando. No sínodo se fez questão de reconhecer, valorizar, agradecer, apoiar a presença juvenil já na igreja, que já está na igreja. Se você for olhar, os adultos também. A maioria dos adultos está na igreja. Às vezes se joga tanto em cima da juventude essa realidade e se esquece que talvez no conjunto da população tenha lugares que jovens participam até mais, né? Pelo menos ativamente. Hoje, por exemplo, no âmbito da catequese tem muito jovem, da liturgia tem muito jovem, e tem a juventude. Então é preciso reconhecer que a juventude não é só o amanhã, mas o hoje. Agora, na Jornada da Juventude no Panamá, Papa Francisco usou uma imagem, uma figura muito interessante, que a juventude não está na sala de espera, que nós temos às vezes uma maneira de entender o papel da juventude como sempre algo que vai acontecer depois. Então ele diz, é como se tivesse constantemente uma sala de espera. Não, a juventude já está de alguma maneira atuando. Agora, é verdade que não é suficiente você reconhecer que já está atuando, que já está aí. Outra coisa, o primeiro capítulo tem um título interessantíssimo, que marca bastante todo o texto. Uma igreja à escuta. Verbos muito utilizados: escutar, ver, dialogar. São verbos que pressupõem proximidade. Como é que a gente escuta de longe? Como é que a gente vê de longe? Eu, para ver de longe, preciso de óculos. Né? Como é que alguém dialoga de longe? Só se for gritaria. Então, o que é que precisa? Proximidade. E aqui vem um aspecto fundamental. Os jovens disseram em mais de um momento, sobretudo na reunião pré-sinodal, que sentiam que parte da igreja tem medo deles. Então, não tenham medo de vir até nós. Aqui tem muito jovem, não é? Não tenham medo, porque sentindo que às vezes nós, que temos o ministério ordenado, ou outros
que participam, por exemplo, da vocação à vida consagrada, enfim, têm certa dificuldade. E às vezes os próprios leigos têm dificuldade, as lideranças leigas, de se aproximar. Então, você não tenha medo, não tenha medo de se aproximar, não tenha medo de anunciar o Evangelho. Não tenha medo de anunciar o que a igreja tem a dizer para nós. Por quê? Eu me marcou muito que um jovem disse: se vocês não disserem, tem outros que dizem. Então, eu disse: vocês têm medo de dizer qual é a mensagem da Bíblia, por exemplo, no campo afetivo, no campo da sexualidade? Então, tenham medo, porque se vocês não disserem, alguém vai dizer. Não tenha medo de dizer a perspectiva cristã de liberdade, de consciência, que o documento trabalha. Porque se vocês não disserem, outros vão dizer. Ou ninguém vai dizer, e a pessoa vai fazer o que ela acha que é interessante. Então, aproximar-se para poder escutar, para poder ver, para poder dialogar, que não é fácil, não estou dizendo que seja fácil, mas não é algo tão complicado assim, e é uma postura pastoral e diria uma postura teológica também, se alguém quer refletir um pouco mais a respeito da realidade que está ali. E aqui entra uma questão fundamental: não bastam dados. Nós às vezes achamos que conhecemos a realidade juvenil a partir de dados, a partir de estatísticas. Elas valem, e em muitos momentos são preciosas. Mas o que a gente precisa para, de fato, conhecer, se aproximar, ouvir, se aproximar. Eu costumo dizer, sobre outros aspectos da pastoral, que da janela do carro ou da casa a gente não conhece efetivamente o que está se passando. Se a gente não sair de casa, ou se a gente não descer do carro, a gente não conhece de fato a realidade que está ali naquele local. A realidade pastoral, e aqui entra a juventude, entre os jovens. E há uma ideia de que os jovens não têm interesse pela igreja. E há muitas experiências que vocês aqui poderiam contar de que há sim, e de que estão com sede de Deus, porque são gente. Aqui tem jovens, né? Todos nós temos sede de Deus, do amor de Deus, de sentido para a vida. Nós tivemos uma experiência muito interessante, aqui eu abro um parênteses, que não tem a ver diretamente com o sínodo, de uma das visitas missionárias feita especialmente voltada para jovens, né? Numa noite de sábado. Uma determinada paróquia, um grupo significativo de jovens, inicialmente se imaginava que seriam 10 ou 15 jovens, na verdade apareceram uns 50, 60 jovens, dispostos a ir ao encontro dos outros jovens que estivessem pela rua, naquela região da cidade, que é uma região mais popular, com certos problemas de violência, etc., mas queriam ir muito ali. E tinham como regra parar em todos os jovens, ou grupos, ou grupinhos, ou pessoas que estivessem ali pela rua. Qual era a primeira impressão que se tinha? Que eles iam receber não só não, mas que seriam maltratados ou com reações agressivas, etc. Foi muito interessante. O resultado disso, praticamente ninguém recusou essa abordagem, essa proximidade dos outros jovens que vinham, de alguma maneira, pela igreja, com uma palavra ligada ao próprio evangelho, à própria igreja. Todo mundo esteve aberto a isso. E o mais interessante é que um ou outro que estava fumando, sei lá o quê, né, parava de fumar, e até teve caso de jovem pedir para ir junto. Dizer: eu também gostaria de ir com vocês. Até criou certa dificuldade, mas é bom demais que mais gente queira fazer a mesma experiência de estar junto, de caminhar junto. Qual foi a conclusão que os próprios jovens tiraram disso? A gente não pode ter medo de ir ao encontro de quem não está com a gente. Receber bem na igreja já é um grande passo. Acolher fraternalmente, afetuosamente a juventude, já é um passo imenso. Mas ir ao encontro e ter coragem de chegar, isso é, jovem evangelizando jovem, é uma experiência que existe na igreja. Hoje eu estou citando aqui, ainda que limitadamente, uma experiência, mas eu sei que se fosse falar aqui, teria muitos. Por que eu estou dizendo isso? Isso tem muito a ver com o sínodo. O
O sínodo está insistindo em ações concretas de proximidade com a juventude. E não é o Papa lá de Roma quem vai dizer o jeito que a gente vai fazer isso. Então, se nós olhamos a realidade que está fora, nós vamos descobrindo que tem gente querendo, tem gente disposta, precisando da luz da palavra de Deus, do amor fraterno, do amor da igreja, do amor de Deus, de atenção. E precisa que a gente tenha coragem de fazer isso. Em relação à realidade pastoral, qual é a realidade que aparece no sínodo, na primeira grande parte? Primeiramente, os jovens dizendo que há distância, que parece que tem medo deles. Segundo, falta de espaços efetivos de uma participação maior. O texto diz que os jovens desejam um protagonismo social e eclesial maior. Isto é, os jovens querem atuar, tem muita gente querendo, se tem os que não querem, mas tem muita gente querendo. Então reclamam que nós não oferecemos às vezes os espaços que eles necessitam na igreja. Terceiro, então primeiro é a distância, o medo. Segundo é falta de espaços, eles mesmos insistem que nós ajudemos que eles tenham mais espaços, seja na igreja, seja na sociedade. Terceiro, falta de pessoas preparadas para trabalhar com os jovens. Aqui tem jovens, sabe disso. Não exclui a participação de adultos e pessoas mais vividas, com a juventude acumulada, como dizia. Pelo contrário, faz bem demais esse relacionamento. E querem, porém, falta gente preparada. Uma figura que apareceu no sínodo, aparece longamente na segunda parte e depois na terceira, é novo o modo de denominar, chama-se acompanhador. A ideia é de gente que acompanhe não só o grupo de jovens, que acompanhe o jovem, a jovem, pessoalmente. E aqui por causa do discernimento vocacional, não se esqueçam que o sínodo não era sobre a juventude em geral. Os jovens, a fé e o discernimento vocacional. Ora, para discernimento vocacional não é só quem vai ser padre ou quem vai para a vida religiosa que precisa de alguém que ajude a discernir. Os jovens que estão no dia a dia das nossas comunidades precisam de gente que ajude nesse discernimento, não só da vocação, mas de momentos que ele vive. Isto é, então a figura do acompanhador, que não é a mesma coisa que assessor, porque o assessor ele pode colaborar em determinados temas, determinadas situações, mas não ter esse papel de uma espécie de orientador. Na verdade, a ideia, a palavra em português, a tradução foi essa, acompanhador. Então, significa o quê? Nós precisamos de gente preparada, não só disposta, mas que se prepare para acompanhar a própria juventude. Isso é fundamental. Há um reconhecimento dos esforços que já estão acontecendo, mas se pede ainda, nessa primeira grande parte, maior valorização das mulheres, das jovens mulheres, das mulheres jovens. Hoje é Dia Internacional da Juventude, então, ainda com mais razão lembrar que temos aqui muitas representantes aí, não é, de tantas mulheres que participam da vida da igreja, que buscam refletir, estudar, atuar, não é? E inclusive no meio dos jovens. Então é interessante que tem vários parágrafos, 2 pelo menos, que tratam da presença da mulher na igreja e na sociedade. Mas há um pedido de uma participação mais ampla das próprias mulheres na vida das comunidades, sobretudo quando se trata de pastoral juvenil. E, por fim, nessa parte primeira, se pede muito uma comunidade mais acolhedora, mais autêntica. O que é que os jovens mais pedem no questionário online que foi feito antes do sínodo? Eles pediam que a igreja fosse mais autêntica no sentido de mais fiel à sua missão, mais fiel a Jesus, mais fiel ao Evangelho, e ao mesmo tempo mais acolhedora, justamente porque fiel, mais acolhedora. Esse é um pedido muito grande. Bem, eu não sei, o tempo aqui passa muito depressa, mas, e eu acabo falando além da conta, mas eu queria ainda sobre a realidade juvenil apresentar 3 grandes pontos que agora têm a ver mais com o contexto sociocultural.
Eu falei mais de contexto eclesial até agora. Em termos de contexto social, isso é de realidade juvenil, no sentido mais amplo, 3 grandes temas, eu diria desafios, foram apresentados. Eles organizam todo o segundo capítulo, esses 3 grandes temas. Qual é o primeiro? O primeiro é a novidade do ambiente digital. A história toda do recurso às redes sociais, à internet. A juventude está hoje cada vez mais ativa, atuante nesse âmbito e preparada para isso. Coisas que às vezes o pai não sabe, a criancinha lá pequena já sabe, não é? Ou que a mãe não sabe, o que é pequenininho já sabe lidar com internet ou com redes sociais, dependendo aí das circunstâncias. Então, o sínodo não deixa de reconhecer aquilo que para nós já, graças a Deus, tem sido óbvio, que é a ambiguidade, a ambivalência do universo digital. A ambiguidade, a ambivalência das redes sociais, da internet, que deveriam sempre construir, deveriam humanizar, e às vezes fazem o contrário, com a sua agressividade, com tantos problemas que ali tem, né? Que esse lado mais obscuro, mais sofrido. Mas se olha muito como oportunidade. A parte do ver está muito ligada do agir no documento final. Isso é muito importante. Por quê? Nós, às vezes, achamos que já somos especialistas no método ver, julgar e agir. Mas nós temos uma dificuldade imensa de articular os 3. Sobretudo de retomar no agir aquilo que vimos antes. Tem textos nossos que se a realidade, se o ver não existisse, não fazia diferença lá no agir. Por quê? Porque o agir depois não considera. Bem, mas para dizer o seguinte, né? Precisa sempre a gente retomar. Então aqui, nessa primeira parte, que é o agir, se destaca a importância da internet no mundo de hoje, mas sobretudo no universo juvenil. Na terceira parte, que é o agir, vai se retomar dizendo o que você pode deduzir aqui, sem grande leitura do texto, que na evangelização da juventude precisa desse recurso, precisa de considerar. Então, transformar cada vez mais o espaço digital num espaço de anúncio do evangelho, de vivência da fraternidade, de proximidade entre as pessoas e assim vai. Então, essa é a primeira grande parte, aliás, o primeiro grande desafio, a chamada novidade do ambiente digital. Segundo, aqui tem todo o universo da vulnerabilidade, da fragilidade, do sofrimento vivido pela juventude. Realidade de violência, de dependência de drogas, de enfermidades, de deficiências, e assim vai. Mas aqui se chama de paradigma, e o Papa Francisco insiste nisso. Uma situação que serve de referência para tudo mais, a dos migrantes, que nós vivemos aqui de maneira diferenciada, sobretudo em relação ao que a Europa tem vivido, o Oriente Médio, a Ásia. Não esqueça que o sínodo de toda a igreja. E ecoava no sínodo a realidade dos migrantes. A maioria dos migrantes tem sido jovens. Jovens que sofrem, jovens que morrem, tentando ir de uma região para outra, sobretudo da Europa, do Oriente Médio para a Europa, e assim vai. Então, os migrantes aqui é o segundo grande tema. Ora, se esse é o segundo grande desafio do ver, como é que lá na hora do agir não vai se considerar isso? E às vezes não se considera. Quem chega nem sempre é acolhido. Não precisa vir do outro lado do mundo. Pode vir aqui, perto de nós, de uma cidade vizinha, de uma paróquia vizinha. Às vezes muda de um bairro para o outro e chega e não é acolhido. É o migrante que sofre por ser de fora, por ser estrangeiro. Às vezes entre nós. Então precisa de não só reconhecer que existe uma realidade como essa, mas de encontrar respostas. Se chega uma família, se chegam jovens
ninguém convida, ninguém acolhe, claro, você está dizendo a ele o quê? Para nós, você tanto faz. Se você vem, vem. Se você não vem, não precisa vir. Quer dizer, e tem quem se apresenta, às vezes, numa comunidade e não é acolhido. Quem se apresenta, literalmente, chega de outra e diz, olha lá onde eu morava, lá eu tinha atuação na catequese, lá eu tinha atuação na música, sei lá no quê. Ah, está muito bem, muito obrigado, fique em paz. Não, na verdade, não quer dizer que você vai no mesmo dia por essa pessoa já para... não, você já vem aqui, vai tocar, você já vai cantar, não. Vai iniciar com uma turma de catequese, não. Mas também você dizer, vai em paz, e com o passar do tempo, e esse tempo passou, e nada. Uma senhora reclamava há pouco tempo, aqui mais um parênteses em relação ao sínodo, a senhora reclamava que ocorreu com 2 ou 3 filhos dela, que chegaram realmente numa comunidade católica e não foram acolhidos. Eles tinham uma atuação muito grande onde estavam, mas depois chegaram lá e não foram acolhidos. Em que sentido? Chegaram a se apresentar. O que eu disse agora há pouco é fruto desse caso. Chegaram a se apresentar. Mas o máximo que fizeram ali foi agradecer e dizer, fique em paz ou vá em paz, né? Eles desanimaram, passado um tempo. Um deles deixou de vez o caminho de vida cristã e o outro entrou por uma outra igreja cristã. E a mãe dizendo para mim, muito sofrida, que isso tivesse ocorrido. E essa mãe é lá da região que eu vim, vocês sabem que eu fui arcebispo de Teresina, e primeiro bispo auxiliar de Fortaleza. Em Brasília tem muita gente de origem daquela região, né? E essa mãe é de lá, dizendo, olha o que aconteceu com meus filhos aí. Então a gente fica preocupado, porque não é normal. Cuidado, porque nós achamos que é normal. Não é normal. Não é normal que isso ocorra. Quer dizer, é lamentável, é triste. O Papa Francisco diz que a gente perdeu a capacidade de chorar. Eu não vou dizer que nós vamos ficar chorando aos prantos para cá e para lá, mas que a gente tenha, pelo menos, sensibilidade para reconhecer que tem situações que a gente... Não é que não conseguiu fazer tudo, não se dispôs aos passos que era possível fazer. Então, esse era o segundo grande tema, o segundo grande desafio. Qual era o primeiro mesmo? Era o da novidade do ambiente digital. Esse é o título, estou aqui repetindo. O segundo, dos migrantes. E o terceiro, esse é delicadíssimo. O Papa acabou de realizar em Roma um encontro, do qual eu participei, como presidente da conferência, a respeito do quê? Dos abusos. Qual é o título? Reconhecer e reagir a qualquer tipo de abuso. O Papa amplia. Cuidado, que tem abuso de consciência, tem abuso de poder, abuso de autoridade, tem abusos de vários tipos. E, tristemente, os abusos no campo sexual, que ocorre, de um modo geral, na sociedade, sem que muitas vezes se perceba, ou se reconheça, ou se admita, mas que ocorre também, tristemente, casos também no interior da igreja, como nós sabemos. Então, este tema foi largamente refletido no sínodo. Por quê? Para superar. A igreja tem que ser um espaço seguro para acolher crianças, jovens, adolescentes, como a gente quer que as famílias sejam esse espaço, a sociedade seja um espaço seguro. Então, não se quer nenhum tipo de abuso. O Papa citava clericalismo como um tipo de abuso, que às vezes se tolera facilmente. Então, aqui ampliou-se no sínodo, mas você vai encontrar vários parágrafos sobre isso. Você vai encontrar que esse tema foi muito bem trabalhado. Agora, no sínodo ecoou a voz dos bispos, sobretudo, mas também de jovens, insistindo, não vamos esquecer, ao contrário, vamos reconhecer com gratidão, vamos reconhecer com louvor a Deus, tanta gente que vive fielmente ou que se esforça para viver o máximo possível a sua vocação, a sua missão na igreja. Padres, religiosas, leigos, diáconos, isto é, vamos ter esse olhar também de reconhecimento, não vamos reduzir o conjunto
da igreja, ou do clero, ou da realidade vivida pelos jovens, a esse tipo de situação. Mas temos sim que dar a devida atenção a esse problema muito grave, que em alguns contextos aparece, pelo menos no momento, de maneira tristemente mais difusa, em outros contextos menos, pelo menos do que se tem conhecimento. Seja qual for a situação, se insiste muito no sínodo, nesta parte, mas depois, lá no final, se volta a retomar esse tema. Isto é, nós não podemos permitir, não podemos aceitar que esse tipo de situação, seja qual for, vejam bem, aqui foi, inclusive, um fruto da reflexão do próprio Papa Francisco, isto é, reconhecer e reagir a qualquer tipo de abuso. Essa que é a proposta. Bem, então, aqui é um pouco da realidade da juventude. Agora, o que vem depois é mais difícil. Por que é mais difícil? Aqui tem muita gente que já está estudando, seja filosofia ou teologia, e mereceria um estudo aqui, senhor arcebispo, que o tempo não permite, e muito menos quem está aqui orientando esse momento de reflexão, que é a parte do interpretar, isto é, a do reconhecer, do experimentar a própria presença, não é, de Jesus no meio de nós, nessa realidade toda, que é a reflexão teológica, não é? Na reflexão teológica, e eu não vou aqui entrar muito em detalhes não, porque o tempo não vai ser suficiente, eu queria deixar um tempo também para vocês fazerem algumas perguntas, se assim quiserem, algumas observações sobre o evento do sínodo, né? Eu não falei aqui até agora quase nada do sínodo como tal, né? Isso é do evento sínodo, estou falando do documento, de alguns temas que brotam de lá. Alguns aqui eu sou mais fiel ao texto, outros vocês percebem que vou apresentando de maneira um pouquinho mais livre, aplicando alguma situação nossa. Bem, nesta segunda grande parte, o início é uma grande introdução sobre a ação do Espírito Santo na igreja. Isso é fundamental. Quem está trabalhando com a juventude, lembre-se que o Espírito de Deus já está semeando seus dons no meio da juventude. Aqui tem os jovens que já têm essa graça. E, ao mesmo tempo, quem quer se dedicar à juventude precisa da ação do Espírito de Deus. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. Essa é a palavra de São Paulo. Senão a gente desanima fácil. Se você não considerar isso e achar que o resultado do que você faz pastoralmente, ou o resultado do trabalho com a juventude é só o que você vê, só o que você mede, só o que você consegue perceber, avaliar, com certeza você vai acabar desanimando, porque nós não conseguimos ver tanto assim. O que Deus faz é muito mais do que você consegue perceber, reconhecer, ver. Por isso, essa grande introdução sobre a ação do Espírito Santo na vida da igreja. Depois, o tema da liberdade aparece muito forte e o da consciência. Depois, quem estiver estudando teologia moral, fundamental, pode pegar o texto do sínodo e retomar esses conceitos que estão muito bem desenvolvidos ali, apesar do pouco tempo que se teve, não é? Vejam bem, quando eu falo do texto, o relator não é um redator do texto. O relator geral do sínodo, ele trabalha com o conjunto, isto é, o relator geral, ele trabalha, na verdade, com uma equipe, uma comissão de redação formada por gente dos 5 continentes, mais os secretários especiais, mais 20 e tantos especialistas. Essa gente toda reunida vai ajudando a tessitura do texto. Então, não é um texto meu, não. Se fosse meu, nem tinha coragem de apresentar aqui, e nem teria sido aprovado. Certamente não teria sido aprovado. Por isso que muita coisa que está no texto está sujeito ainda a aprimoramento, como todo texto em geral, salvo os dogmas, o resto está tudo sujeito a aprimoramento. E mesmo os dogmas, na formulação, nós podemos expressar melhor, muitas vezes, né? Mas para dizer assim, o texto não é um texto que é ponto de chegada e pronto. Não, o Papa disse, o texto, ele de alguma maneira é ponto de chegada, mas também de partida. Ele não está pronto, acabado, no sentido de já. Mas ali tem o tema da liberdade.
lembrando que nós somos chamados à liberdade, a juventude aprecia muito a liberdade, mas lógico que a reflexão que se faz no texto é sobre a liberdade responsável, fala-se da liberdade ferida, da liberdade que precisa ser redimida, não dá para deixar de lado um aspecto. E da consciência, que é chave. Papa Francisco, quando fala de discernimento, qual era o tema do sínodo? Jovens, fé, discernimento e educação. Ora, como é que tem discernimento sem consciência? Então precisa valorizar a consciência, formar as pessoas para serem capazes de discernir bem. Aqui entra uma outra noção muito interessante da juventude como dom, como coisa boa, como um tempo bonito. Sim, cuidado, é verdade. É tempo bonito, juventude é força, é vitalidade, é criatividade. Sim, mas não tem muito jovem que não tem isso. Ou porque é uma pessoa com deficiência, ou porque vive uma situação muito difícil, ou porque está com uma enfermidade muito grande, ou então porque vive uma situação de guerra, de conflito, de imigração, de marginalização, ou porque mora nas ruas, etc. Cuidado. Nós, às vezes, reduzimos a juventude a um conceito que não se aplica depois. Senão, muita gente vai ficar excluída, vai dizer, não, eu não estou assim, eu não sou esse jovem. Se a igreja está olhando para o jovem cheio de força, de vivacidade, de criatividade, eu não tenho nada disso, eu sou o contrário. Claro que tem que ajudar uma pessoa dessa a ter justa autoestima. Mas cuidado para a gente não trabalhar com um tipo de jovem, tipo super jovem, que depois pouca gente consegue se enquadrar naquilo. Então frustra mais do que o contrário e não ajuda a dar a verdadeira dimensão à juventude. Então, essa ideia da juventude como força é importante, mas sem esquecer as situações de fragilidade, de vulnerabilidade que os jovens estão expostos. Senão, quem estiver numa situação mais de fragilidade vai se sentir até discriminado, se o discurso for demais numa linha de que todo mundo é igual, todo mundo é... Aí já caiu naquilo que falei no início. Não está considerando a pluralidade. Nem todo jovem gosta das mesmas coisas. Tudo bem que criatividade, espontaneidade, alegria, festa, etc., marca muito a juventude. Esportes, artes, mas nem todo mundo gosta de tudo isso. E nem todo mundo está dentro de tudo isso. Então, por isso que precisa desse cuidado com a ideia de juventude, com o conceito. E aqui se vai buscar lá o Cristo jovem. São muito bonitas as passagens que fala de Jesus, o jovem conhecido como carpinteiro, ou jovem conhecido como filho do carpinteiro. O Papa canonizou um jovem durante o sínodo, que era operário da região de Nápoles. Então é muito importante considerar isso. Aqui, por fim, a vocação no seu sentido amplo e as vocações do plural. Então, no sínodo houve essa dificuldade de conciliar de maneira justa, como há entre nós. Às vezes na igreja há uma dificuldade, na igreja local, na comunidade, às vezes no próprio seminário, às vezes determinado tipo de trabalho vocacional tem dificuldade de, primeiro, valorizar a vocação comum para seguir Jesus, mas sem perder a perspectiva das vocações específicas. Ou olhar para as vocações específicas sem perder essa vocação mais ampla. Então, no sínodo se insistiu nisso, que a igreja precisa trabalhar cada vez mais essa dupla dimensão. A vocação em geral e as vocações específicas. Para isso, precisa de gente capacitada para colaborar. Por fim, a terceira parte, em 5 minutos eu tento aqui ir concluindo essa terceira parte, ou um pouquinho mais, não sei se o padre Davi permite um pouquinho mais, aliás, o senhor é arcebispo, né? Está aqui penitente, aqui, não, embora solene, mas penitente. Está me escutando aqui. Bem, se ele fica dispensado de penitência quaresmal futura. Brincadeira à parte, a gente querida. Bom, aqui eu acho muito importante considerar na terceira parte a dimensão sinodal e missionária. Aqui é um tema para ser aprofundado.
Há uma expressão, que não é minha não, fiquem tranquilos, aprovada no sínodo, sinodalidade missionária. O que é isto? Sinodalidade, todo mundo aos poucos vai conhecendo melhor, vai vivenciando, porque o Papa Francisco insiste, é o caminhar juntos. A palavra sínodo é caminhar juntos. O caminhar juntos como povo de Deus, o caminhar juntos como igreja comunhão, o caminhar juntos como igreja trinitária, isso é, o caminhar juntos com a unidade na pluralidade de vocações e ministérios, e assim vai. Isso é fundamental. Por que sinodalidade tinha a ver com o sínodo da juventude? Teve até quem achava que não deveria estar esse tema. Não, isso não é tema para o sínodo da juventude. Isso é um tema para um outro sínodo. Eu estava ali o tempo todo ao lado do Papa, como eu estou aqui, do lado de D. Washington, estava sempre ao lado do Papa Francisco, porque faz parte do trabalho do relator. E quando se discutia isso, o próprio Papa sempre ressaltava ali comigo, com mais alguém da comissão, dizendo: é muito importante o tema da sinodalidade para a juventude. Não deixe de fora. Por que é importante esse tema? Senão os jovens ficam fora. Nós estamos dizendo caminhar juntos. Caminhar junto inclui jovens. Não inclui só criança, só pessoa idosa, com todo respeito às várias fases da vida, que são todas muito importantes. Então, precisa, sinodalidade. Papa, uma igreja sinodal não vai deixar os jovens de fora. Uma igreja em ritmo sinodal. É a igreja comunhão, que o Papa João Paulo tantas vezes expressou. É a igreja povo de Deus, que o Concílio Vaticano II expressou. Uma igreja que, se entende a igreja assim, não se deixa a juventude fora. Aqui, sem exagero algum, tem a ver com eclesiologia, tem a ver com visão de igreja. Para isso que nós estudamos eclesiologia, para depois ter as implicações também de caráter pastoral, na realidade juvenil, inclusive. Isto é, nós não podemos, uma igreja marcada por essa comunhão, por essa busca de caminhar juntos, deixar a juventude de fora. Agora, por que sinodalidade missionária? Porque só trabalhar com os jovens, acolher os jovens que já estão ali na comunidade, não é suficiente. Nós precisamos de também ir ao encontro dos jovens que não estão. É a igreja em saída que o Papa Francisco insiste, e você sabe como ela é importante, não só quando se fala de juventude, como ela é importante nos outros aspectos. A igreja em saída. Senão, você sabe aquilo que todo mundo certamente já ouviu, que igreja em saída fica só o momento em que o padre despede o povo, né? O ide em paz, agora vai todo mundo para casa, vai tudo correndo, né? Quando o padre termina o sinal da cruz, metade já está lá fora. Então, na verdade, a igreja em saída é essa igreja missionária, a expressão que o Papa tem utilizado com uma certa frequência, é para expressar movimento. Isso é, tudo bem, sinodalidade, comunhão, significa nós acolhemos para caminhar junto. Mas missionária. Por que sinodalidade missionária? Porque não basta acolher, não basta caminhar juntos com quem já está com a gente. Nós precisamos ir ao encontro de quem não está para poder ter essa sinodalidade alargada, isto é, essa comunhão da igreja alargada. Então, aqui nós temos, na verdade, esta expressão sinodalidade missionária que foi aprovada, embora alguns acharam lá uma certa dificuldade com o tema. É o único parágrafo do texto que tem embaixo uma explicação longa sobre sinodalidade, porque não é um tema tão simples. Nós, na igreja, somos mais habituados com o tema da colegialidade, que é episcopal. Cuidado, o sínodo é dos bispos. Então, nele, a sinodalidade se expressa através da colegialidade dos bispos. Só que o Papa fez um dos discursos mais belos e profundos e desafiadores do seu pontificado, na comemoração dos 50 anos do Sínodo dos Bispos, da instituição do Sínodo pelo Papa Paulo VI. Ocorreu isso no Sínodo de 2015, no dia 17 de outubro. Quem não leu, sobretudo os estudantes de teologia, deveriam, na minha opinião,
tomar esse texto, porque ele é de uma riqueza extraordinária. O Papa vai à frente de muita coisa que tem sido já objeto de reflexão teológica. E ainda bem que o Papa vai à frente, a gente vai atrás dele, né? Porque imagina se fosse o contrário, a gente ir para frente e largar o Papa para trás, né? Aí é um problema de comunhão, no mínimo, né? Para não dizer de outras coisas. Mas, para dizer assim, o Papa, de fato, nesse texto, ele aprofunda a proposta de uma igreja em, vamos chamar assim, em ritmo de sinodalidade, uma igreja que vive a sinodalidade, mostrando como é necessário que a colegialidade episcopal ela aconteça, isso é nós bispos em comunhão, entre nós, com ele naturalmente, com o conjunto do povo de Deus, mas alargando a comunhão. Mas aqui que vem a noção. Então o pessoal diz, mas por que a noção de comunhão não é suficiente? Seria suficiente do ponto de vista teológico e espiritual. Porém, sinodalidade tem um aspecto também, eu chamaria prático, pastoral, não sei se a palavra operativa é adequada. Ela tem a perspectiva de um agir comum, de um agir conjunto. A ideia é mais dinâmica, não estou dizendo que comunhão não seja, pelo amor de Deus, não estou contrapondo. Estou dizendo que são duas expressões que uma tem um significado teológico e espiritual muito amplo e profundo. Outra tem o mesmo significado teológico e espiritual, porém com acento, eu chamaria assim, dinâmico, prático, porque o caminhar junto pressupõe passos concretos, pressupõe ações efetivas em que se assume junto, se pensa junto. Então, é isso que o Papa Francisco tem feito com o sínodo, tem alargado a participação, incluindo outros. Agora mesmo, acabei de dizer, no último sínodo, tivemos essa participação muito grande. Agora, não sei o próximo sínodo, é um sínodo especial, o sínodo desse ano não é um sínodo ordinário. Eu sou membro do conselho do sínodo, mas do sínodo ordinário, que acontece a cada 3 anos em geral. Esse que o Papa está fazendo para a região panamazônica é um sínodo especial, portanto, ele tem um conselho especial que cessa quando termina o próprio sínodo. Mas, enfim, caminhar na sinodalidade, isso é envolvendo todos os jovens, né? E indo ao encontro dos jovens de uma igreja em saída. Concluindo, até que, enfim, chegamos à conclusão, senão à meia-noite vai chegar mesmo. O senhor não pode profetizar assim, que é um perigo, viu? Mas, vejam bem, qual que é o tema da conclusão? Chamados a ser santos. Vejam, muita gente esperava um outro título, né? Um outro tema. Os 3 parágrafos longos, muito significativos, da parte da conclusão, tem a ver com santidade. As 3 partes. E o Papa fez questão de fazer a canonização, que foi de Paulo VI, que foi de Dom Oscar Romero, que foi desse jovem chamado Núncio Suprício, um jovem lá da região de Nápoles. E então o Papa fez as canonizações durante o sínodo para dizer: o sínodo quer uma igreja santa. O sínodo quer que os jovens façam a experiência da santidade, mas não de uma santidade qualquer, da santidade que tem como referência o próprio Cristo jovem. Jesus, sua vida, sua palavra, suas ações, o seu espírito, o espírito dele, é que vai suscitar essa santidade. E, é claro, a resposta de cada um de nós a esse chamado de santidade. Mas, se eu falar um pouco mais, vocês vão perder a vocação à santidade, vão começar a ficar bravos comigo. Então, é melhor preservar a paciência e a santidade de todos e ir parando por aqui. Não é verdade, senhor arcebispo? E também aí o padre diretor, o padre Davi, não é? Eu acho que se há possibilidade, eu não sei o tempo disponível, para alguma pergunta, alguma observação, agora aí, por favor, os senhores que vejam como é o melhor modo de proceder nesse momento. E estamos aqui quebrando galho, mas espero que isso, de alguma maneira, ajude na reflexão e na ação pastoral. Obrigado. Muito obrigado.